tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equiparação salarial. Então, a equiparação salarial é um instituto previsto na CLT que tem fundamento na Constituição Federal. Na verdade, nós temos o artigo 7º da Constituição Federal, que traz um rol de direitos fundamentais dos trabalhadores, sendo certo que nesse artigo 7º nós encontramos aí o inciso 30 e 31, que trata dessa questão da isonomia salarial. Na verdade, o princípio da isonomia salarial decorre do princípio da igualdade, na medida em que não se permite tratar desigualmente os iguais. Então, a todo trabalho de igual valor deve corresponder ao mesmo salário. Além do artigo 7º da CLT, nós temos essa previsão lá no artigo 5º e 373-A da CLT, tratando referente à isonomia salarial. E a CLT, ela traz também um artigo específico, que é o artigo 461, que vai dar as diretrizes aí para que nós possamos entender o requisito da equiparação. E o artigo 461 da CLT, ele tem a seguinte redação: sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou seja, o próprio artigo ele traz alguns dos requisitos em seu caput e deixa muito clara a intenção do legislador referente à impossibilidade de discriminação. Qual vai ser a dinâmica aqui dessa nossa conversa? Primeiro, nós vamos tratar dos requisitos da equiparação salarial. Vamos abordar também os requisitos que foram alterados pela reforma trabalhista. Na sequência, a gente vai falar quais são os efeitos dessa equiparação salarial no contrato de trabalho. Vamos falar também dos fatos impeditivos dessa equiparação. Lembrando sempre que vários desses requisitos foram alterados pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em novembro de 2017. Então, desde então, a gente vem tratando aí esse instituto com base já na nova normativa. O primeiro requisito que nós temos é o requisito da idêntica função. O que seria a função? Função é o conjunto de atividades do trabalhador, do empregado. Nesse sentido, eu vou ter que olhar o empregado e a pessoa que nós chamamos de paradigma, a pessoa que a gente vai equiparar esse empregado e verificar se as funções de ambos são idênticas. Então, não basta que apenas uma parte dessa função seja igual. É necessário que o conjunto dessas atividades seja idêntico. Então, o primeiro requisito que nós temos previsto na CLT é o requisito de idêntica função. Segundo requisito, a questão de que esse trabalho tem que ser prestado para um mesmo empregador, ou seja, nós somente vamos admitir a equiparação salarial quando nós estamos diante de um mesmo empregador. Nesse sentido, a gente tem que lembrar o quê? O conceito de grupo econômico trazido pela CLT. Então, o que acontece? A CLT entende que o grupo econômico seria um empregador único. Então, nesse sentido, sob essa interpretação que nós temos aí da CLT, seria possível pensar em abranger no conceito de mesmo empregador, o empregador do grupo econômico, ok? Um outro requisito, e esse requisito foi alterado, é importante que nós lembremos disso, que esse requisito foi alterado pela Lei 13.467. O trabalho tem que ser realizado no mesmo estabelecimento do empregador. Ou seja, vamos pensar num exemplo. Um empregador que tenha várias filiais. Então, pela redação literal da CLT, somente, mesmo que o empregador tenha as várias filiais, somente admite-se a equiparação no mesmo estabelecimento, ok? Então, estabelecimento no sentido de unidade produtiva. Antes da Lei 13.467, nós tínhamos na redação da CLT a afirmação mesma localidade.
Então, poderia abranger aí, por exemplo, o mesmo município. E agora, quando o legislador ele coloca o termo estabelecimento, ele está entendendo, está tentando dar uma interpretação restritiva no sentido de limitar. Há na doutrina que entenda que essa expressão de mesmo estabelecimento pode ser ampliada para além da mesma unidade produtiva, ok? Mas aqui a gente está para explicar os requisitos e a posição que está prevista certinha lá na CLT. Uma outra questão que a gente tem que trabalhar, a questão que para ter equiparação precisa de um trabalho de igual valor. Então, o que é trabalho de igual valor, né, gente? É uma questão bem complicada aí, e aí nós temos no texto da CLT algumas diretrizes. Então, igual valor seria com a mesma produtividade e com a mesma perfeição técnica. Conceito de produtividade é um conceito objetivo. Produtividade no sentido de quantidade, o quanto é que eu produzi. Então, se eu trabalho, por exemplo, numa linha de produção, então fica fácil de eu quantificar num trabalho material o que efetivamente eu produzi. E não basta a quantidade do que eu produzi, eu tenho que analisar também a perfeição técnica. Quando a gente entra no conceito de perfeição técnica, nós estamos falando de qualidade. Então, além de ter produzido a mesma quantidade, eu tenho que ter feito essa produção, esse meu trabalho tem que ter sido realizado com a mesma perfeição técnica. E aí algumas questões nos colocam, por exemplo, a questão do trabalho intelectual. Cristiane, é possível equiparação salarial em trabalho intelectual? A doutrina, a jurisprudência entende que é sim possível, mas eu vou ter que produzir essa prova. Prova em qual sentido? Que o trabalho realizado entre a pessoa, o trabalhador que pleiteia, que requer essa equiparação, e o paradigma, aquele que ele indica, que é a pessoa que exerce a mesma atividade ou função técnica, mesmo em trabalho intelectual, tenham aí essa mesma produtividade e perfeição técnica. O TST ele dá algumas diretrizes. Por exemplo, nós temos a OJ da SDI 1, número 296, que fala da enfermagem e do técnico. Então, quando a gente tem, por exemplo, necessidade de qualificação específica para a função, para que eu possa pensar em mesma perfeição técnica, eu tenho que pensar também no mesmo nível então, auxiliar de enfermagem, enfermeira. Então, eles não têm a qualificação técnica igual, tem cursos diferentes. Então, nesse sentido, o TST entende por essa OJ 296 de que não seria possível realizar a equiparação. Temos outro requisito, a questão de tempo de serviço para o empregador. Então, esse requisito também foi incluído com a reforma trabalhista. Então, entre o paradigma e o trabalhador que pleiteia, não pode ter uma diferença de mais de 4 anos na empresa, ok? Esse é o primeiro requisito objetivo quanto ao tempo. O segundo requisito é a questão de tempo na função. Então, a gente tem, para ter a equiparação agora, após a reforma trabalhista, 4 anos de diferença na empresa e na função um tempo de 2 anos. Então, ou seja, o que é a função? Nós já conversamos, é o conjunto de atividades. Então, como é o conjunto de atividades, esse conjunto de atividades, o reclamante, o trabalhador, tem que ter começado a exercer essas atividades em tempo não superior a 2 anos. Além disso, tem que ter uma diferença de empresa para o paradigma de até 4 anos, tá? Uma outra questão que é importante, o requisito da contemporaneidade na função. Cristiane, como que é isso? Não estou entendendo. Vamos lá. Então, eu tenho que ter exercido a mesma função do paradigma simultaneamente. Como assim? A gente tem que ter exercido essa função no mesmo momento temporal. Não pode, por exemplo, o paradigma foi promovido. E aí eu, Cristiane, fui lá e comecei a exercer a função dele. Eu pedi equiparação para uma função para a qual eu não exerci simultânea a ele. É nesse sentido que a gente tem que compreender esse conceito de contemporaneidade na função. Então, só para a gente fechar aqui,
o nosso raciocínio quanto aos requisitos da equiparação salarial, vamos lá. Idêntica de função, prestada para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, com tempo na empresa de até 4 anos e tempo na função de até 2 anos. Tá bom, Cristiane, esses são os requisitos, mas quais são os efeitos de eu reconhecer a equiparação salarial no contrato de trabalho? Gente, se nós estamos diante de violação ao princípio da isonomia, eu estou partindo da premissa que o salário, que a remuneração, que o salário do meu paradigma é um salário superior ao do trabalhador que exerce essa mesma função. Por conta disso, o que ele tem de direito? Ora, eu tenho que equiparar, eu tenho que colocar ambos com o mesmo salário. Então, ele vai ter direito a diferenças salariais, reflexo dessas diferenças no 13º, nas férias, no descanso semanal remunerado, no fundo de garantia, ok? Porque, na verdade, é salário e a gente já aprendeu que o salário integra aí a base de cálculo de uma série de verbas trabalhistas. Mas nós temos também alguns fatos impeditivos da equiparação. Que seriam fatos impeditivos? Fatos que, mesmo que eu esteja diante de uma situação na qual se preencham todos os requisitos que eu acabei de falar para vocês, não vai ser possível a equiparação salarial. O primeiro deles é a questão do quadro organizado de carreira, que é o plano de carreira, o plano de cargos, tá? E salários. Então, o que acontece? Se a empresa tiver um plano de carreira e cargos organizados, no qual haja previsão de promoção por antiguidade e merecimento, isso impede a equiparação. Por que impede a equiparação? Porque eu já tenho um critério objetivo dentro da empresa, então eu não vou precisar me socorrer aí da CLT. Antes da reforma, como que era exigido esse plano de cargos e salários? Esse plano deveria ser homologado pelo sindicato da categoria. Pós-reforma trabalhista, não há mais necessidade dessa homologação. Porém, o que é importante? Esse plano tem que seguir alguns critérios, que é essa promoção por antiguidade e merecimento, ok? Temos, inclusive, uma OJ do TST, que é a 418 da SDI1, que trata aí referente a esses requisitos de validade do plano de carreira, lembrando que agora ele não mais precisa ser homologado pelo sindicato da categoria. Uma outra questão que impede a equiparação salarial, e que é um pouco comum, é a questão da readaptação de função. O que é readaptação de função? Vamos imaginar um exemplo. O trabalhador exerce a sua atividade e por algum motivo fica afastado do trabalho, recebendo benefício previdenciário, e quando retorna ao trabalho tem uma redução da sua capacidade laborativa, ou seja, ele não está inválido. Se ele tivesse incapaz aí para o exercício do trabalho, ele estaria em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez, porém ele apresenta uma redução da capacidade de trabalho e volta para a empresa na condição de trabalhador readaptado. Então, esse trabalhador readaptado não pode ter o seu salário reduzido. Nós já conversamos sobre os princípios referentes ao salário, entre eles o da irredutibilidade salarial. Diante disso, qual é o cenário que nós temos? Esse trabalhador, quando ele retornar para a empresa, ele vai sim manter o seu salário, porém, se uma outra pessoa, porque qual que é o critério? Ele não está mais exercendo aquela função anterior para a qual ele foi admitido, porque ele voltou readaptado. Então, uma outra pessoa que exerce essa nova função dele não pode pedir equiparação salarial, vez que esse foi o critério aí trazido pela legislação e ele está readaptado, tá bom? O que é importante a gente falar para fechar aqui o tema de equiparação salarial? A questão que a reforma trabalhista trouxe uma multa no valor de 50% do teto do regime geral de previdência social quando quando há uma discriminação de salário em razão de sexo ou etnia. Então, a ideia do legislador foi aí coibir essa prática discriminatória, trazendo um ônus para o empregador, além do pagamento dessas diferenças que eu já falei para vocês, dessa multa aí prevista na CLT.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Lembrando que aqui é apenas uma pequena explicação sobre equiparação salarial. Vale super a pena a gente olhar a doutrina, ler os posicionamentos e sempre fazer uma leitura da CLT à luz da Constituição Federal. Então, especialmente sobre o tópico equiparação, nós temos que pensar o quê? O salário, ele garante o básico do trabalhador. E aí, a Constituição veda discriminações para pessoas, no geral, aí no artigo 5º e no artigo 7º, para pessoas que exerçam as mesmas atividades terem salários diferentes. Muito obrigada a todos e até a próxima!